aí, meu Tudo amigo? bem? Bom dia. E você? Só a É bênção. isso aí. Hoje vamos descobrir qual que é o nosso ID. É massa demais esse assunto. Cadê o nosso convidado especial também, o Marcos? Chama ele aqui no. Você está acompanhando aí a gente durante essa semana, uma semana abençoada. Espero que tenha feito sentido na vida de vocês. A gente já falou sobre família, alguns traumas, né? Será que a culpa é dos meus pais? A gente falou sobre propósito e hoje a gente vai falar sobre ID, né? O que é isso, né? Identidade. Vamos lá. É, Hoje a gente tem um convidado especial, o Marcos. Marcos descobriu qual que é o ID dele. Ele vai conversar aqui um pouco com a gente. Enquanto ele não chega, vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, enquanto o Augusto também ajeita aí as plataformas dele. Tá tudo ok as plataformas? Finalizando aqui. Ótimo. Vou tentar mandar uma mensagem aqui para o Marcos. Seja bem-vinda, Carol, Wendel. Grande Bom dia. Wendel. Valeu, Carol. Obrigado. Deixa eu achar o Marcos aqui. Ele mandou a mensagem que está finalizando um negócio lá e já está entrando aqui. Ótimo, ótimo. Você tem acompanhado a gente durante a semana. A gente gostaria muito de agradecer. Espero que tenha feito sentido na vida de cada um aí, o que a gente tem falado. Espero que o Augusto, com a vasta experiência dele aí, tenha auxiliado na vida de cada um. Lembrando que o Augusto tem uma mentoria aí que faz um acompanhamento personalizado de assuntos que fazem muito sentido para o nosso crescimento físico, mental e espiritual. Na verdade, é o contrário, né? Espiritual, mental e físico. Se a Rejane já entrou aí, daqui a pouco ela Ela já corrige a pega gente. no pé, né? Já corrige na hora. A gente também vai fazer algumas lives durante a noite. O pessoal também se conecta mais também durante a noite, às vezes tem mais tempo, a pedido de alguns, né, Augusto? Exatamente. Sejam bem-vindos, vão entrando. Daqui a pouco o nosso convidado Marcos, que descobriu a sua identidade, vai estar compartilhando algumas experiências aqui com a gente. Pessoal, vamos aproveitar para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para a gente propagar cada vez mais esse conhecimento e poder ajudar outras pessoas. Já estou Exatamente. lotando aqui meu direct, mandando aqui. Vou mandar para geral aqui também.
Qualquer coisa a gente pode iniciar, Augusto. Você já está ok aí? Sim, eu tô ok. Então vamos embora. Eu acho que a maior pergunta que a gente faz em algum momento da nossa vida é quem sou eu? Eu acho que se você está acompanhando aí a gente, Olha a já Ingrid fez aí, ó. essa pergunta. Ó, a Ingrid, seja bem-vinda, Ingrid. Vou até perguntar para ela, Ingrid, você já se perguntou quem sou eu? É uma pergunta, eu acho que todo mundo já se perguntou, né? Afinal de contas, quem somos nós? Qual é a minha identidade? O que você acha, Augusto? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Vou falar uma coisa para você. Eu verdadeiramente eu descobri a minha identidade há um ano atrás, cara. Ou seja, eu tenho 36 anos de idade. Quero aproveitar aqui, pessoal. Meu nome é Augusto Lago. Eu me apresentar rapidamente. Eu tenho 36 anos, sou casado com a Kátia, a mulher mais linda deste mundo. Temos junto dois filhos, a Ágata, de 11 anos, o Heitor, de 8 anos. Sou graduado em administração, pós-graduado em gestão estratégica de negócio, eu tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, gestão empresarial. Estava no banco no Itaú até a última sexta-feira e agora, depois que eu descobri minha identidade, cara, já era. Eu me tornei um problema para o sistema. E isso é interessante quando você descobre a identidade. Eu achei massa aqui a Ingrid já respondendo, né? Lá, eu sou imagem e semelhança do Criador. Mas por muito tempo eu falava algumas qualidades, Qualidade. né? E isso acontece muito quando alguém pergunta, né? O que você faz? Quem é você? Você fala muitas das vezes a sua profissão. Isso acontece com muita frequência, né? Então, quem descobre sua identidade é igual o Luva de Pedreiro, né? Imparável, incansável. Cara, depois que descobre a identidade, Vitor e pessoal, é uma convicção tão grande que queima dentro da gente que, cara, não tô nem aí porque as pessoas vão falar, vão pensar. Eu só vou seguir o propósito que queima no meu coração e eu sei que vai dar tudo certo. E é interessante que, a princípio, todo mundo quer saber sua identidade, todo mundo quer saber seu propósito. E quem identifica, igual o Augusto, quem identifica, todo mundo que ainda não identificou quer estar perto. Todo mundo que ainda não identificou quer desenvolver essa habilidade. Por quê? É, tipo, quando a gente. Eu acho que o Augusto, depois desse um ano atrás, eu tenho certeza que ele está muito mais pleno, muito mais completo, muito mais conectado com a fonte. E quando a gente descobre a nossa identidade, é justamente o que o Augusto falou. A gente vai importar com a opinião dos outros. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente sabe que a gente já foi identificado, a gente já foi marcado como filho e semelhança do Pai. É, como é que está o Marcos aí? Será que ele já vai entrar por agora? Senão a gente vai começar, já vamos discorrer legal o tema aqui. E é impossível não falar sobre identidade, também não falar sobre propósito, não é, Augusto? É verdade, porque a identidade sem propósito, ela não faz sentido, não tem direção. Você fica sem rumo e praticamente hoje, dentro de um sistema a qual vivemos, 98% da população, e podendo ser considerada aí mundial, e são alinhadas a um propósito que não é dela. Ou seja, deixo aqui como atividade e uma observação para vocês que estão aqui nos assistindo e as pessoas que vão estar assistindo posteriormente. Procurem o centro da cidade de vocês, um calçadão, um local bem movimentado, sentem em uma praça e comecem a observar as pessoas que estão andando naquela praça, naquela região. Vocês vão observar que aquelas pessoas elas estão no automático. Aquelas pessoas elas estão numa frequência andando, correndo, apressada, seguindo um horário para chegar dentro de um horário para não chegar atrasada,
ou voltando de um compromisso. Ou seja, elas estão em um movimento, mas não estão por elas. Estão sim pelo outro. Então, enquanto a gente estiver trabalhando para realizar os sonhos dos outros, nós nunca vamos realizar os nossos. E aí entra vários padrões que foram implementados no decorrer aí da caminhada, que é o medo, é a ansiedade, é a questão da segurança. Não, eu tenho que arrumar um emprego que tenha, tenha plano de saúde, tenha todos os benefícios para que eu consiga ficar amparado e possa dar uma segurança para minha família. E aí é só isso que você vai conseguir dar e quando consegue dar. Porém, tem algo muito além. Eu tenho aqui uma chave, um segredo que eu vou liberar aqui, ó, no final da live. É bomba. É bomba. Então, você que entrou aí, convida mais 2, 3, 4 pessoas que eu tenho aqui um segredo que vocês vão ficar assim, ó. Caraca, irmão, não acredito. E o negócio é simples. É só a gente uma fala que o Vitor ele mencionou comigo em outras lives, ou se foi num bate-papo, e cara, aquilo fez muito sentido para mim. Ele falou lá da passagem lá de Noé, né? Noé, ele tinha um propósito. Quando ele ouviu a voz de Deus, olha o Marcos entrando aí. Ele tinha um propósito quando ele ouviu a voz de Deus, e o propósito de Noé era salvar aqueles animais e a família e as pessoas que quiserem entrar com ele na. Fala, Fala, generais. Marcos. Beleza, irmão? Bom dia. Beleza? Chefe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Beleza. Ó, concluo o raciocínio ou deixa para depois, Vitor? Conclui, tava legal, Continua? tava legal. Legal, bacana. E aí, Noé, ele simplesmente obedeceu e cumpriu. E o Vitor falou algo que foi incrível, cara. Ele falou, cara, Noé largou a sua casa, Noé largou praticamente os seus animais, o seu patrimônio, sua terra, e se dedicou no propósito que queimava no coração dele. E ele entregou o seu tudo, cara. E ali ele cumpriu a arca. Ele simplesmente, olha só, a engenharia, ele não era engenheiro, ele não tinha ali as qualidades que talvez uma pessoa precisaria ter para construir uma arca daquele tamanho, mas simplesmente ele confiou. Então, já quero abrir um parênteses aqui. Talvez você ache que você não é qualificado, talvez você ache que você não é merecedor, mas deixa eu só falar algo para você. Se ele já te entregou algo que queima no teu coração, mergulha, porque ele vai te dar instrução, ele vai te dar as ferramentas e as pessoas para te ajudarem a qualificar esse projeto. E aí, para concluir, Noé concluiu a arca, né? E logo veio a tempestade. E aquelas pessoas que não acreditaram no projeto que Noé estava, no caso, anunciando, elas, infelizmente, elas não entraram numa arca. Olha só, um outro parênteses que eu quero abrir aqui para vocês. Vocês, as pessoas, elas são as arcas dos dias atuais. É através de vocês, através da gente, que vamos conseguir alcançar outras pessoas para entrar dentro da arca principal, que é Cristo. Sendo que se a gente não acreditar no projeto, no propósito da salvação e anunciar, essas pessoas elas não vão entrar. E se você já está fazendo isso, ó, tá tudo bem. Uma hora a porta vai fechar. O importante é eu e você sermos essa arca dos dias atuais para anunciar. Porque, olha só, algo que fiz assim na minha mente, assim, ó, ô Vitor, pá! Quando a tempestade vier e ela acalmar e passar, tudo aquilo que Noé entregou, ou seja, ele entregou o seu tudo. Mas quando a tempestade passou, a água baixou, ele abriu as comportas ali da arca, cara, ele tinha ali todo o planeta só para ele. Então, assim,
esteja certo que aquilo que Deus está te pedindo é algo muito pequeno, considerável aquilo que ele vai te dar, vai te devolver. Então, eu queria deixar essa contribuição aqui, replicando o que o Vitor transbordou aí na minha vida, que fez muito sentido, e essa mensagem que deixa aqui para vocês, pessoal. Marcos, toca a bola aí, meu amigo. Bora, galera. Começando aqui um café transbordante com os senhores, né? A gente se conectou lá no chamado dos generais e de lá para cá é uma chave virada atrás da outra. Legal. Marcos, a gente estava aqui falando, e eu queria até fazer um comentário sobre o que o Augusto falou, e vem sempre à minha mente sobre investimentos também, né? Interessante, né? Se todo mundo soubesse que tipo de investimento eu colocaria dinheiro, e eu não vou falar que não tem risco, mas eu colocaria dinheiro, mas eu teria a certeza que eu teria inúmeros benefícios e inúmeros retornos positivos. Noé fez isso. E ele, na verdade, nem tinha certeza, mas ele se entregou ao propósito e, como consequência, ele tinha um planeta para ele. É interessante que vem uma pergunta na minha mente, né? Como que a gente pode viver o extraordinário? É simples, se conectando com a fonte. Eu falo que é simples porque não existe nenhuma energia a mais, não existe nenhuma habilidade a mais, não existe nenhum a gente ser super-homem. Não precisa. A gente pode ver Maria, né, que foi escolhida, uma menina de 18, 17 anos. A gente vê Moisés também, que já estava velho, já estava na hora de aposentar. Então, assim, quando você se encontra com a sua identidade, com o seu propósito, ninguém te segura, não. E o Marcos trouxe esse tema aqui pra gente. E qual é o. Descubra seu ID, né? Qual é o seu ID? Uma das maiores perguntas que a gente faz todos os dias pra gente, ou a gente já fez em algum momento da nossa vida, é quem sou eu? Você já descobriu quem é você, Marcos? Claro, eu sou a imagem e semelhança do nosso Senhor. É É fácil de matar essa daí. É interessante que quem acompanha a gente aqui constantemente já está engatilhado. Assim, ó. Quem é você? É igual o filho do Augusto, né? Quem que é você? Legal, legal. Mas, beleza. Na prática, quais são as características de uma pessoa que se conectou com a sua identidade? Cara, na prática, a pessoa não fica buscando validação, né? Não fica buscando a validação dos outros, porque ela já sabe quem ela é e o seu potencial. E como já está validado pelo mestre, essa pessoa fica imparável. Ela vai seguir o propósito que o mestre passou para ele até concluir. Essa é a minha visão. Sim, sim, tá certinho. O que você acha, Augusto? Qual que é a característica de uma pessoa que a gente tem que ver? Porque, por exemplo, se fazer um checklist, fazer montar um conteúdo aqui rapidamente, né? De quais são as características de uma pessoa que identificou a identidade, porque se você não se identificar nessas características, significa que falta você ler Gênesis 1:26. É isso mesmo, Augusto? Perfeito. Gênesis 1:26, pessoal. Ele diz aí, a Ingrid já agregou e contribuiu muito bem. Diz que eu e vocês fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, olha só. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem aqui é homem e mulher. E vírgula, primeira chave. Ele fala a sua identidade. E aí depois, dentro do mesmo versículo, ele vai continuar e vai falar qual é o nosso propósito. E governe o homem, e domine o homem sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais da terra. Aí, olha só. Alguém inventou um animal da terra chamado carro, ônibus, trem, metrô. Alguém inventou uma ave do céu chamada avião, helicóptero. Alguém inventou um peixe do mar chamado submarino, navio. Então, se vocês observarem, a potência de um motor do veículo, ele vem lá de quantos cavalos?
De 40 para cima, né? Atualmente 100, né? De 100, 200, 300, 400, 500. Se a gente hoje olhar para um avião e olhar para um pássaro voando, só tirou uma modelagem, só tirou um Ctrl+C, Ctrl+V e implementou na tecnologia atual. Se a gente olha para um tubarão e olha para um submarino, opa, tem uma semelhança. Então, o que Deus fez? Deus ele deu a intelectualidade para o homem desenvolver em sua geração, dentro da sua cultura, algo que pudesse transbordar na vida de pessoas. Sempre, pessoal, vai ser o propósito transbordo na vida de pessoas. O ônibus carrega quantas pessoas? O carro carrega quantas pessoas? O avião carrega quantas pessoas? Um barco, um submarino carrega quantas pessoas? Sempre o transbordo do propósito não é só... Olha só, o propósito não é só meu. O propósito não é só para mim. Se você está em dúvida com o seu propósito, um caminho para que você descubra, ele vai ter que transbordar na vida de mais pessoas. Porque não vai fazer sentido você ficar com algo que é só para você. Por quê? Você é uma árvore frutífera. E a árvore frutífera, ela não come do seu próprio fruto. Ela dá frutos. Você já viram uma mangueira comer a sua própria manga? Uma acerola comer a sua própria... Não vai comer. Ela dá o fruto para que outra pessoa venha e coma daquele fruto. Então, estamos aqui com um propósito de servir as pessoas. Augusto, então vai ser tudo... A gente pode entrar até numa questão aqui numa outra esfera. Augusto, então vai ser... Eu vou ser uma pessoa boazinha, fazer tudo de graça? Não, olha só. Aqui, a partir do momento que você identificou o seu propósito, você também pode começar a monetizar o seu propósito. Porque, olha só, quem fez o avião, você voa de graça? Não. Quem fez o barco, você já entrou em algum barco aí de graça? E se entrou com a passagem barata, cuidado que Jonas entrou por um lado e teve que voltar para o outro. Cuidado. Então, o seu propósito, você vai monetizar ele e ele vai só alavancar cada vez mais o teu projeto, a tua missão. Então, entenda qual é o seu propósito a partir da sua identidade. Primeiro, você tem que reconhecer e saber de onde você veio. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus não fez ninguém para ser um fracassado. Deus não fez ninguém para ser um coitado. Deus não fez ninguém para ser uma pessoa cabisbaixa. Porque o próprio Provérbio 19 diz que aquele que se mostrar frouxo, fraco, no dia da tua angústia, as tuas forças serão pequenas. Quando Deus ele fala para Josué, ele fala, Josué, levanta-te, põe de pé, homem valoroso. Ou seja, ele fala com as pessoas que estão de pé. As pessoas que estão cabisbaixa, as pessoas que não estão mais acreditando em si mesmo, se vocês soubessem o potencial que vocês têm dentro de vocês, vocês acreditariam mais na sua identidade e no seu propósito. É interessante, um código muito importante, a gente pode escorrer também, relacionado à identidade, é que está intimamente conectado com Deus. Não tem como você dizer que descobriu a sua identidade sem estar conectado com Deus. Ou conectado com a fonte, pode chamar do jeito que você quiser. Mas um homem, todos os dias, ou os homens falhos, tentam se desconectar com Deus. Isso é possível? O ponto... Desculpa, Silvio, Vitor, pode falar. É interessante que por mais que um homem tente se desconectar com Deus, é impossível. Isso aí é impossível. É interessante novamente se questionar, né, como a gente pode viver o extraordinário. Eu não sei onde que eu vi isso, é recente. A gente está fazendo tanta live aqui que eu não sei se foi com Augusto ou foi com outro. Mas um questionamento que eu já fiz para Deus, eu falei, Deus, como que eu vou viver o extraordinário que o Senhor tanto fala? Aí ele falou, Vitor, é simples. Não vai ser eu que vou descer, é você que vai subir. Uau. Então, para você manter a consciência nas coisas, para você diminuir a distância entre eu e você tem que manter a consciência nas coisas do alto. E toda vez que eu mantenho a consciência nas coisas do alto, a distância entre eu e Deus diminui.
Uau. Faz um putz. Então, e o problema do nosso dia a dia é que quando a gente tem a oportunidade de conectar a Deus, conectar com a nossa identidade ou assistir televisão, o que a gente faz? Assiste televisão. Quando a gente tem a oportunidade de conectar a nossa identidade, se conectar com Deus, ou mexer no celular, a gente vai mexer no celular. Então, é uma decisão diária. E o ser humano, às vezes até de forma inconsciente, ele tenta se desconectar com Deus, tenta se desconectar com a fonte, se desconectar com a identidade, mas isso é impossível, porque quem tenta fazer isso, você percebe que é uma pessoa vazia. Você percebe que é uma pessoa que fica procurando se complementar com coisas que não fazem sentido. Drogas, sexo, bebidas, inúmeras outras coisas. Tem uma passagem na escritura milenar que fala de Balaão. Balaão, ele tinha um propósito e ele falava constantemente na fonte, ao ponto que reis enviava conselheiros para pedir orientação. Sendo que no decorrer da sua caminhada, do seu projeto, Balaão ele trocou o propósito dele por uma proposta. E aqui está o perigo. As propostas elas vão aparecer. As alternativas do dia a dia, elas irão... Por quê? O que queima no seu coração é tão grande, porque as bandejas elas vão vir. Mas o que o Vitor ele comentou aí muito bem, ele falou muito bem colocado, a fonte, se você não conectar lá em cima, você não vai ter uma orientação, uma resposta. Porque, colocando aqui também Josué também tinha uma conexão com a fonte. Porém, por um momento, ele não ter se conectado, ele fez uma aliança com os gibeonitas, se eu não me falha a memória, sem conectar com a fonte para pedir orientação. E ali o gibeonita enganou o povo de Israel. Então, erros podem acontecer se você trocar o propósito pela proposta. E a proposta, ela vai sempre te afastar do teu propósito. A proposta, ela vai sempre distanciar o teu coração do teu propósito. E cada vez mais você vai ficar sempre se questionando e perguntando por que as coisas não dão certo? Por que eu não dou certo na vida? Porque o propósito, voltando aqui mais uma vez no Noé, é algo doido. Porque você tem que confiar, mesmo sabendo que não sabe, mesmo sem saber qual vai ser o final da história, o resultado. Porque Noé ele não sabia o final da história. Ele não sabia o tempo que ele ia ficar. Mas ele recebeu todo o comando. Ele recebeu a quantidade de côvado, que é a metragem, a madeira que ele iria colocar. Ele só foi... Então, o seu propósito, os códigos, Deus ele vai estar te entregando no processo. Ele não vai te entregar de uma vez só. Às vezes você está querendo... Está imaginando, o meu propósito vai ser montar isso e fazer isso. Ele não vai te entregar. Sabe por quê? Porque se ele entregar de uma vez só, você desiste. Você vai falar, eu não dou conta. Aí vem muita informação de uma vez e a pessoa trava, não vai. Eu não dou conta. E aí ele vai entregar peça por peça para que você possa ir aprendendo, se acostumando com aquele novo processo. E vai ter momento que você vai querer desistir. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes, quando eu pensei em desistir, nossa, vinha a cruz e a cruz falava para mim, eu não desisti de você. E ali, todas as vezes, quando eu pensei em parar, em trocar a proposta pelo propósito, eu fiz o que o Pai vai valer a pena. Eu não sei onde vai dar, mas
vai valer a pena. É Então, interessante você falar isso, Augusto. E o Márcio também pode discorrer muito sobre isso. Uma das características de quem descobre a sua identidade é a adaptabilidade. é isso. Uhum. Quando você sabe quem você sabe os seus princípios, você está conectado com a fonte, a adaptabilidade, o que acontece? Você vai se entregar ao seu propósito, consequentemente, você vai se adaptar onde Deus mandar. Não Uhum. tem, não tem limites, né? A gente vai virar um camaleão, né? Justamente. Exatamente. Bem-vindo à adversidade, você vai adaptando, supera ela, adapta de novo e vai e não para. Um exemplo disso. O Abraão, né? Quando ele ainda era Abrão, Deus mandou ele ir para Canaã, né? Porém, no intercurso, quando ele ficava com medo e não sabia, ele dava uma desviadinha do caminho, o que sempre acontecia? Dava alguma merda, cara. Literalmente, até hoje, uma das decisões ruins que ele tomou, que foi mexer com a empregada, Uhum. com a filha do empregado, fazer um filho com a empregada, até hoje, na mesma região, tem guerra justamente como se fosse guerra de poder, guerra de autoridade, para ver quem é dono da terra lá, quem é o primogênito. Sim. Então, uma decisão ruim tem muitas consequências, mas desde que você se conecte com a fonte e confia, né? Eu acho que diferente de Abraão, ele confiou, mas eu acho que é natural do ser humano falhar no processo, mas Deus sempre vai dar oportunidades. Mas assim como Noé, ele confiou e confiou cegamente. Como consequência, ele teve o mundo para ele, né? E Deus é tão bom que ele fala: no mundo a gente vai ter problema, no mundo a gente vai ter aflições, mas relaxa, relaxa, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uau. É tão forte isso porque a gente já sabe o nosso fim. E mesmo assim a gente toma decisões ruins todos os dias. A gente tem duas opções: a certa e a errada. Simples. A certa fala, você vai ter vida eterna. A certa fala, você vai identificar o seu propósito e vai tocar o terror na terra. Ah, Uhum. E por que a gente não toma essa decisão todos os dias? E outra característica de alguém que identificou a sua identidade, dá para a gente discorrer bem, é constância. O que você acha sobre isso, Marcos? Cara, é essencial. A prática, ela vai ajudar, mas tem que ter a constância. Não adianta botar em prática 1, 2, 3 dias, parar por 4. Não, cara. Começa e não para. Só vai que durante o processo, né? Durante o processo, com a constância, a sua habilidade, ela vai melhorando e você vai desenvolvendo aquela mesma função que tu gastava, por exemplo, meia hora para fazer ela, tu vai fazer ela em 5, com o passar do tempo, obviamente. Você vai aprimorando durante o processo e só vai subindo. vou pegar um gancho aí na constância e colocar um passo a passo aqui de 3 pilares. E que eles já foram até mencionados aqui, mas só para alinhar eles. Então vamos lá. Pessoal, uma sugestão aqui, um direcionamento. Poxa, estou perdido. E você quer agradecer aí, ó, o Elcio entrou, o André entrou. Galera, obrigado aí pelo prestígio de vocês. Qualquer dúvida, Bem-vindo, Elson. o Elcio tá dando uma corrida aqui da gente. Eu fiz uma provocação dele na outra vez para fazer uma live. Ele me chamou no privado, me deu uma justificada, eu entendi ele, mas continua aqui de pé, meu amigo. Ó, você nasceu para governar. Você é livre, cara. Você é livre. Vamos lá. Primeiro passo, pessoal, para vocês descobrirem, para ficar prático aqui e usar uma metodologia para ficar mais transparente. Poxa, tenho dúvida, não sei como descobrir o meu propósito. Beleza, é fácil falar. Identidade, sou imagem e semelhança de Deus. E o meu propósito é governar. Mas como é que eu governo? Como é que eu domino? Como é que eu faço isso? E aí eu
vou dar aqui 3 pilares para que você consiga pegar essa chave. Então, vamos lá. Primeiro passo, vocês precisam se conectar com a fonte. Então, vamos lá. Se você já se conectou com a fonte, se você já é filho, primeiro, vamos lá. Primeiro você tem que ser filho. Por que filho? Porque apenas o filho, ele tem acesso às coisas que o pai deu. Então, olha só. Eu tenho 2 filhos. Isso aqui é forte demais, gente, quando eu peguei essa chave aqui. E como é que são as coisas, né? Olha só isso aqui, gente. O que é o espírito? O espírito ninguém comanda. O espírito, ele nasce num lugar igual um vento. Ele vai para onde ele quiser. Eu comecei a falar algo aqui. Isso que eu vou falar agora não estava encaixado na metodologia que eu ia falar. Mas a partir do momento quando eu obedeci, cara, nossa. Gente, só confia. Porque quando você confia e fala, dá o primeiro passo, aí ele vai dar o dobro e o triplo daquilo que você nem esperava. Mas só porque você por ter obedecido, ele vai acrescentar muito além daquilo que você já começou a fazer. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ser filho, cara. Vai ser até difícil falar isso aqui. Por que filho? Pastor Igor, obrigado, meu amigo, pela sua presença. Vamos marcar uma live, Pastor Igor. Estou pegando geral, agarrando geral para a galera da live. Você tem que ser filho. Por quê? Você perdeu essa identidade na queda do jardim. Quando Adão caiu, Adão ele foi desfigurado da identidade, porque entrou o pecado. E aí, o que aconteceu? O pecado entrou, e aí Jesus foi o preço do resgate para que a salvação ela pudesse ser acessível novamente e os filhos pudessem entrar ao reino. Já vou falar da metodologia aqui, mas eu vou ter que explicar esse conceito para dar base para o que eu vou explicar, porque eu vou falar da metodologia. E talvez, se você ainda não se tornou filho, você não vai ter acesso às coisas que são do pai. E eu vou te explicar isso de uma forma bem prática e tranquila para você entender. O que é o ser filho? Você tem que reconhecer ele. Você tem que aceitar ele. Você tem que verbalizar ele. Aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Você sai de uma raiz do pecado. Você sai da gaiola. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E aí, o que acontece? O que é a gaiola, pessoal? A gaiola tem um passarinho cantando aí, ó, no final aí. Um passarinho que está preso na gaiola, ele canta, mas ele está preso. Ele voa, mas o voo dele é limitado, porque ele continua preso. Ele até bebe uma água de vez em quando, mas ele continua preso. Ele tem tudo o que ele precisa, pessoal, para sobreviver, mas ele só não cumpre o propósito dele, que é ser livre e voar. E aí, quando eu peguei esse código, o pecado, ele simboliza a gaiola. E as pessoas, os pássaros, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a sua identidade, o seu propósito, você é um passarinho livre nele, por ele e para ele. Porque, olha só, sexta, sábado e domingo, o passarinho canta, tá feliz. Ele, final de semana chegou. Aí, segunda, terça, quarta, o passarinho, ó, tem que trabalhar para pagar conta, bater meta, aquela pressão. Ou seja, o passarinho tá sempre, ó, voa, desce, voa, desce, voa, desce. Então, a gaiola que ela simboliza na analogia o pecado. E a pessoa só está vivendo ali com comida, com água e de vez em quando dá uns cantos. Entendendo esse primeiro conceito, agora você vai aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aceitou, reconheceu, você se tornou filho. E agora, o que eu vou... Aí agora é uma promoção. O que é a promoção? Porque quando você é reconhecido como filho, você passa a ter acesso
ao palácio. Então, olha só. Eu tenho 2 filhos. Os meus filhos, eles não fazem propósito. Eles não me pedem para tomar iogurte. Eles não fazem propósito para comer uma maçã. Eles não ficam lá orando, se sacrificando para ter acesso à televisão. Por quê? Porque já está pago. Eu sou o pai. Já está pago. É só ele acessar. Se eles não quiserem acessar, não posso fazer nada. Mas eles têm que acessar. E eu falo para eles, é com vocês, está aí. Ó. Então, o que é o filho? Você tem que se tornar filho. Para você acessar tudo aquilo que Deus já falou que é seu. É só você ir lá e pegar. Mas se você não fez essa conexão com o filho, com Jesus, você ainda não é filho. Então, eu vou dar um outro exemplo. Imagina uma pessoa que tem empregado em casa. A empregada, ela não tem a liberdade do filho do patrão. Não tem. Olha o Rafael falando aí, caraca! Abriu o código aí, né, Rafael? Professor Frank Camargo, obrigado aí pela presença, mestre. Olha só, não tem, a empregada não tem acesso, não tem a liberdade, gente. Não tem a comunhão que o filho tem com o patrão, porque ela é empregada. Você quer continuar sendo empregado desse sistema ou você quer se tornar filho do rei? E aí, deixa agora, olha só, agora eu vou para metodologia. Isso aqui foi só um pano de fundo para conceituar o passo a passo. Se tornou filho, beleza. Aí agora você vai entrar no reino, porque o véu do templo se rasgou. Gente, eu acho que é uma das aulas mais claras que eu já dei. Você vai entrar no reino, porque o véu do templo se rasgou. Porque você está neste mundo, mas você não pertence a este mundo. Por que você não pertence a este mundo? Porque você é triuno. Você tem um espírito. Eu lembro da região na hora. Você tem uma alma e você tem um corpo. E aí você precisa ativar agora o teu espírito. Você precisa se conectar com o teu espírito. Quando você conecta o teu espírito e você ativa o teu piloto, que é a tua alma. Ativou o piloto, o espírito conectou com a fonte, que é onde eu vou dar a metodologia agora dos 3 passos, ninguém te segura. Então vamos lá. Primeiro passo, confessou, aceitou Jesus Cristo. Por que você tem que aceitar? Porque você tem que confessar. Porque, olha só, imagina aqui, ó. O Vitor, ele é o banqueiro. O Marcos, Vitor gostou, né? Recebe aí, meu amigo. O Marcos é o meu amigo milionário que ganhou na Mega Sena. Recebo. E eu sou o cara que tem uma dívida, cara, impagável. Eu não tenho como pagar essa dívida. Aí, o Marcos, descobriu da minha história, da minha situação. Aí, cara, ele vai lá no Vitor, que também é amigo dele, por sinal, e fala, pô, cara, eu quero pagar o Augusto aí e tal, mas eu queria ver uma forma que desse um presente para ele, mas eu não queria saber, eu não queria que ele soubesse que foi eu e tal. Cara, o Vitor, ele tem conhecimento bancário. Eu tenho uma dívida lá com o Vitor de 100 mil reais. O Marcos, ele quer bancar essa dívida lá sem o meu consentimento, sem eu tomar conhecimento desse presente. Ô Vitor, responde para mim. Você pode aceitar esse dinheiro do Marcos? Travou bem na hora que você falou. Você repete novamente? Claro, vamos lá. Eu tenho uma dívida de 100 mil. O Marcos, ele quer pagar essa dívida, depositar na minha conta, sem eu saber, sem a minha autorização. Você pode aceitar esse dinheiro?
tem duas. Vou falar assim, na prática, né? Hoje, na prática, é impossível, porque a Receita Federal pega pesado, acima de R$ 2.000, se não identificar o CPF, já Já era. era. E aí, ou seja, o Vitor, ele precisa da minha autorização, ele precisa que eu vou lá, assine, reconheço esse dinheiro que está entrando na minha conta. Então, o que é isso, pessoal? O cheque já está assinado em branco, foi pago. Você só precisa reconhecer que a dívida é sua, que o pecado é seu, entregar na dívida e está tudo certo. É isso. Entendeu que você é filho, aceitou, abriu, entendeu que você tem uma dívida, que o cheque já está pago. Galera, o cheque já está pago. E olha só, o cheque é em branco, já está assinado, ó, a sua dívida. Não importa, não interessa o que você fez. Não quero saber. Importante que já foi pago. Só confessa e está tudo certo. Aí você confessou, você se tornou filho. Aí agora você vai se batizar, que é o segundo passo, descer as águas. Porque quando você descer as águas, você vai nascer no Espírito. E você vai nascer dentro do reino. É aqui que é os códigos pesados, irmão. Porque olha só, tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, não tem nenhum papel aqui, não tem nada, não tem um script, não tem um computador, não tem nada. Está vindo tudo impulsionado pelo Espírito, pelo reino. E aí, ó, você entrou no reino, a sua mente vai ficar assim, ó. Não vai parar de pensar, imaginar, projetar, arquitetar coisas. E aí, olha só, vocês precisam aceitar a Jesus. Obrigado, pastor Igor. Aceitou a Jesus? Se batizem. E aí, agora, a manutenção diária. Eu vou entrar na metodologia e finalizo a minha fala. Fonte. Se conectou com a fonte, você vai pegar os drive do dia. Todo dia vai ter um código. Todo dia vai ter um direcionamento. Todo dia vai ter... Se conecta com tal, faça isso, faça aquilo. Se conectou com a fonte, eu vou colocar isso em prática, que é a constância, que eu vou finalizar aqui com o que o Marcos estava falando e foi a pergunta que o Vitor colocou. Aquilo que ele te entregou não vai trazer resultado se você não testar, se você não se conectar, se você não colocar isso para frente. Se você não colocar constância, se você não colocar constância nesse propósito, daquilo que ele falou para você fazer, não vai dar certo. Então, se você cumprir esse passo a passo que eu falei aqui, ó, se torna filho, passa a ter acesso ao palácio, se batiza, acessa ao reino, que você vai se tornar luz e você vai se tornar sal. Imagina você chegar na sua casa e você está procurando lá a tomada. Quando você liga a tomada, o que ela faz? Ela não está nem aí para a escuridão. Ela simplesmente, ó, pum, clareia. Imagina você colocar sal em um pudim. Ou imagina você comer uma picanha sem sal. Não tem. Então, esse é o passo a passo. E se vocês fizerem, vocês vão começar, ó, a voar. Legal, legal. Então a gente falou sobre adaptabilidade, que é uma característica de quem identificou sua identidade, constância, né? O Augusto escolheu muito bem. E a coerência. O que você acha que... Por que a coerência faz sentido quando a gente está relacionada à nossa identificação, à nossa identidade, Marcos? Bom, do meu ponto de vista, a coerência tem que estar alinhada. Tem que estar alinhado com a fonte, né? E com aquela ocasião na qual você se encontra indo em direção ao rumo que foi te dado. É interessante que a coerência é justamente... em todo momento a gente está sendo observado. Todo momento. Onde quer... Se a gente estiver sozinho, Deus está nos observando. Então, quando você se conecta com a sua identidade, se você for incoerente, significa que você está mentindo para você mesmo. Quando a coerência é
conectar com o que somos, né, com o que fazemos. É justamente isso. Você fala que é a imagem e semelhança de Deus e não tem a atitude de filho, Tá você errado. não está sendo coerente. Você concorda com isso, Augusto? Total. Então vamos lá. Para ajudar nessa questão da coerência, pessoal, é muito importante a gente descobrir os códigos. E aonde que estão esses códigos? Eles estão na escritura milenar. E eu vou falar alguns deles aqui de uma forma bem clara e objetiva para que todos nós possamos ter essa compreensão. A escritura diz: não roubar, não matar, não se prostituir, não cobiçar a mulher do teu próximo, não fornicar. São as leis lá dos 10 mandamentos de Moisés. Vocês concordam comigo que a gente não precisa ir para uma igreja para descobrir se isso é certo ou errado? Isso é uma questão de ética e princípio. Se eu matar, ou eu vou ser morto, ou eu vou ser preso. É algo óbvio. Uhum. E se eu pegar a mulher dos outros, ou o cara vai me matar, ou vai dar ruim, irmão, em casa com a dona. Então, são princípios básicos que estão ali na escritura, por isso que eu oriento as pessoas a lerem, porque a partir do momento quando ela toma conhecimento, as ações dela, elas vão ser medidas na coerência daquilo que ela escolheu viver. Então, opa, eu decidi viver nesse caminho. Então, você vai descobrir o princípio desse caminho, porque tem princípios. E milenar. A Bíblia está aí mais de 2000 anos. E aí, quando você descobre os princípios, e tem vários princípios, pessoal. Esses são os princípios para você viver mais. E tem o bônus também. Uhum. Então, vamos lá. Qual é a média da população? 70 e 80. Porém, tem pessoas que chegam a 90, a 100. Como é que essas pessoas chegam? Vou descobrir, vou mostrar agora. Aí a escritura milenar diz: aquele que honra pai e mãe, os teus dias serão acrescentados, multiplicados sobre essa terra. E ainda tem uma outra chave: e viverás bem. Pessoal, não fala será acrescentado no céu, será acrescentado na salvação, será acrescentado, não, será multiplicado e acrescentado nessa terra. Então, o princípio de honrar pai e mãe, você aumenta a longevidade nesta terra. E fala que você vai viver bem aonde você for. Um outro princípio: honra o Senhor teu Deus, que você viverás bem. Então, mais um princípio. Aí, um outro princípio: todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo nos convém. Um colega, um certo dia, entrando na chave aqui da coerência que o Vitor levantou a questão, virou para mim e falou: Augusto, cristão não pode beber bebida alcoólica. Eu falei assim: quem disse que não? Eu posso beber, pô. Aí ele começou: pô, Augusto, começou. Eu falei: eu só não quero. Porque eu sou livre. Eu faço as escolhas. Eu escolho aquilo que eu quero fazer. Então, todas as coisas... Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? Tudo eu sou lícito, eu sou livre. Vocês podem fazer tudo, pessoal. Porém, cuidado com os convém. Cuidado com as alianças, cuidado com as pessoas, cuidado com as amizades, cuidado com os alimentos que vocês inserem na boca, cuidado com os relacionamentos. Cuidado, porque é a parte do convém. Aí eu virei para ele e falei: olha só, você pode estudar aí sobre Charles Spurgeon. Foi um grande homem da palavra. Uhum. Ele morreu com 53 anos, se eu não me falha a memória. E aí, por quê? Aí eu fui descobrir, pesquisar a bibliografia dele. Ele fumava charuto. Uhum. Ele fumava muito. Aí eu virei para esse meu colega e falei: olha só, a bebida, eu vou começar a beber, e um abismo, tem um jargão popular que um abismo chama outro, eu vou começar a beber uma coisa, daqui a pouco eu tô bebendo outra. E assim, pessoal, eu não tô fazendo crítica aqui, tá bom?
nem o tabaco, nem bebida alcoólica. Muito pelo contrário. Eu estou trazendo aqui clareza, transparência do que isso pode trazer de mal para a saúde. E aí eu falei para ele assim, ó, eu começo a beber, eu fico aí 10 anos, 15 anos nisso. Aí depois vem úlcera, gastrite, vem várias complicações que eu plantei. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. E aí, se eu tenho uma vida santificada, eu não vou mexer com isso. Porque você tomou conhecimento do princípio. E aí, uma outra questão. Pessoal, o seu corpo não é teu. O teu corpo foi ele que te deu. E ele vai cobrar isso. Porque é templo do Espírito Santo. Algo muito precioso mora dentro da gente, que é o Espírito. E aí, olha só. Deixa eu ver se eu vou lembrar desse conceito aqui, ó. E aqui eu fecho a minha fala. 4 coisas que Deus vai nos cobrar. Só isso. Você está pensando que ele vai cobrar a sua conta bancária? Você está pensando que ele vai cobrar os milhões que tá aí, ó, pegando poeira? Não. Ele vai te cobrar 4 coisas básicas. Os 4 T's da vida é o que ele vai te cobrar. Primeiro T que ele vai te cobrar é o T de tempo. O que você tem feito com o teu tempo? Como você está administrando a sua gestão do tempo? Ele vai falar, eu te dei 70, 80 anos para você tocar o terror na terra. E o que você fez com o que eu te dei? Ele vai ser pesado nisso. Pessoal, guarda o que eu estou falando. Ele vai ser pesado nisso. E são coisas básicas que ele deu. Ele vai perguntar o que você fez com o teu tempo. Porque 24 horas é igual para todo mundo. É igual para mim, é igual para o Marcos, é igual para o Vitor, é igual aqui para o Daniel, é igual para a galera que está aqui, todos vocês. Tempo. Primeiro, T de tempo. Segundo, T que ele vai nos cobrar. Templo. O que você tem feito com o seu templo? Seu corpo. Como você está cuidando? Como você está administrando? Você está realizando atividade física? Você está se alimentando bem? Ou você está comendo muita coisa industrializada? Ah, é mais rápido. Ah, é mais prático. Passar ali e comer que é 5 minutinhos esperando. Tá tudo bem. Só que não esquece que a fatura do cartão de crédito, uma hora a conta chega. Então, ó, primeiro, o tempo. O segundo, o templo. Terceiro, o teu talento. O que você está fazendo com o teu talento? Com aquilo que ele confiou em você. Você está enterrando ele ou você está multiplicando ele? Porque eu já vou fazer uma provocação aqui. Mateus 25, 14, 28 diz que para um ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 2 talentos e para outro ele entregou 1 talento. E porque ele entregou 5, fez 10. Porque ele entregou 2, fez 4. O que ele entregou 1, enterrou. Aí ele fala, servo mau. Antes eu tivesse dado para os banqueiros. Ele está falando de grana, gente. Monetizar o teu talento. E se você não monetizar, não quiser descobrir o teu talento, não tem problema não. Mas olha só, nessa live aqui, ó, tem 1, 2, 3 direto. E aí por isso, cara, depois quando você descobre os segredos milenar, os princípios, você fica, cara, afiado. Sim. Aí, olha só, a escritura diz que aonde tem 1, 2 ou 3, ali eu se faço presente. Aqui tem 1, 2, 3 diretamente, tem várias pessoas aqui ó, que estão assistindo. Então, ele está presente aqui nesse exato momento. Aí eu vou falar uma coisa para você. Eu ainda estou no terceiro T. Se você não desenterrar o talento, eu vou pedir a Deus para dar o teu talento para mim. Porque eu sou 1, 2 que estou multiplicando o meu. Então, se você não pegar essa chave de hoje e começar a multiplicar, Augusto, cara, não sei por onde começar. Olha só, aqui tem o Vitor, aqui tem o Marcos, aqui tem o Augusto. Ficou em dúvida, não sabe por onde começar, se conecta, cria um movimento com um de nós três aqui. Porque a gente já está numa frequência.
Você só precisa pegar essa frequência que a gente já está. Se conecte com um de nós três, nos chame no privado e a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. Então, olha só. Primeiro, o tempo, o templo, o talento e o quarto, o tesouro. É o que você vai multiplicar com o teu talento e a riqueza que ele falou, que ele já confiou que é teu. E se você não quiser multiplicar isso, eu vou pedir a Deus para dar, porque ele é um Deus, ele é um investidor. Ele é o maior investidor do mundo que já existiu. Ao ponto de entregar o que ele tinha de mais precioso. O teu filho, por aqueles que não mereciam, mas ele falou, eu vou entregar o que eu tenho mais de precioso. E aí você acha agora que ele vai deixar barato o retorno? Não. Ele vai querer o retorno. E o retorno são almas. O retorno são pessoas livres. O retorno são projetos, são novas ONGs, são novos jovens sendo trabalhados para sair da vida que eles estão vivendo. Mas se você não quiser mexer com isso, não tem problema não. Tem um cara doido aqui, corajoso, que eu quero mexer com isso. Eu vou dar conta, eu vou pedir o seu talento para mim. Então, eu fecho aqui a minha fala e vamos continuar. Pessoal, se tiver dúvida, comentem aqui, tá bom? Façam perguntas que teremos aqui o maior prazer de responder. Exatamente. E legal. Beleza. A gente já descobriu nossa identidade. Vocês concordam? Já é suficiente. A gente já sabe qual é a nossa identidade, que é imagem e semelhança. Pronto, acabou. Agora, dicas muito simples que a gente pode discorrer aqui para como que a gente pode reafirmar isso todos os dias. Eu acho que são 7 dicas que a gente pode estar discutindo aqui. A primeira, encontre tempo para você. Por que fazer isso, né? Eu acho que quando você encontra tempo para você mesmo, eu acho que chega a ser um princípio da abundância também. Porque quando você é escasso, você não tem para ninguém nem para você mesmo. Uhum. Quando você é abundante, você é o suficiente para você mesmo. Isso é muito bom, porque quando você é abundante, já é um primeiro passo para você começar a transbordar. Quando você encontra tempo para você mesmo, aquele mandamento, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar outra pessoa sendo que você não se ama? Então é um princípio muito importante. Quando você encontra tempo para você mesmo, você vai estar se autoconhecendo, vai ter uma autorresponsabilidade, você vai conhecer a sua personalidade e vai ter justamente o que a gente falou, né? Sobre coerência, constância. Você vai se adaptar melhor porque você conhece os seus sentimentos, conhece como que você age em determinadas situações. Então, um primeiro conselho para quem já identificou a sua identidade é o quê? Encontrar tempo para você mesmo. Você concorda, Marcos? Sim, nem que seja 15 minutinhos, 5 minutinhos. Por exemplo, muitos que estão nos acompanhando, eles ainda estão no processo de transição, né? Eles ainda estão saindo da corrida dos ratos. Ou seja, no momento que tu estiver no banheiro, cara, tu que tá aí do outro lado, pega teu celular, vai no bloquinho de notas e tira esse tempo para ti. Pode estar o mais corrido que for, mas tu vai conseguir. É muito bom tirar esse tempo para você mesmo, que Deus é tão bom que na sua no seu conhecimento infinito de Deus, ele começa a te dar tanta informação, você começa a contemplar a natureza, e é até um conselho também de você tirar esse tempo para você mesmo, em uma praça, em um campo, é tão maravilhoso que eu acho que foi ontem. Ontem eu tinha ido para a fisioterapia e quando eu voltei, aqui em casa eu tinha trocado o portão e eu não tinha a chave. Fiquei quase uns 40 minutos esperando quem tinha a chave chegar. E quando eu sentei no outro lado da rua e fiquei observando os outros, fiquei observando o trânsito, fiquei observando o tempo, que já estava quase dando o pôr do sol também. E foi muito bom que do nada começou a vir conteúdo doidado na minha cabeça. Do nada. Falando sobre autorresponsabilidade, falando sobre escolhas. E quando a gente encontra com a gente mesmo, a gente está se conectando justamente no nossa caixa de conhecimento, na nossa biblioteca. E muita coisa já está dentro de nós. Muitas das respostas que a gente procura já está dentro de nós. E quando a gente
dedica um tempo para a gente mesmo, isso aí a gente vai começar a pegar essas informações e colocar em prática na nossa vida. É isso Total sentido. mesmo, amor? Total sentido, Faz Rodrigo. sentido? Total Faz sentido. sentido? Demais. Muito. Olha só. Noé, Noé não. Moisés, o texto diz que ele, por um período, ele pegava a sua tenda e ele saía do meio do arraial para ficar a sós com Deus. Aí, poxa, Augusto, tá de brincadeira comigo. Isso é coisa da Bíblia. Isso é coisa, história e tal. Então, olha só. Vai lá na Netflix e assiste o documentário do Bill Gates. Ele tira período de 5 a 6 dias e ele fica isolado por alguns períodos. Ele tem um ciclo que ele tira para ele se desconectar e ter uma visão de fora, porque quem vê de fora vê melhor. Uhum. E aí, o que o Vitor ele acabou de falar? Quando você sai do ambiente, aquilo que estava te envolvendo no ambiente não te envolve mais. E aí você agora é um plug que está ali passando uma energia e você, despluga nos problemas, nas soluções que você estava aqui. Agora você vai conectar o teu plug na fonte. E quando você conecta no plug na fonte, olha só, já vou dar aqui uma sugestão. Leve caderno e caneta, porque vai dar calo no dedo. Desculpa cortar, mas é justamente isso. Você acabou falando outra característica de uma pessoa que se conectou com a identidade, é justamente essa. Ter um diário, ter um bloquinho de notas. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem um tempo para nós mesmos, e quando a gente tiver esse tempo, leva sei lá, um caderno de 96 folhas ou mais. O dica muito boa que o Augusto trouxe para gente. Porque você vai escrever. E um dia você escreve um livro. Uhum. E isso dia vai virar um livro. E outra coisa que eu vou falar para vocês. Vocês vão falar, mas que coisa doida é essa? Porque você vai olhar para o teu cenário. Você vai olhar para a sua situação. Mas Deus já está vendo lá na frente. E aí, coisas que eu escrevi há 3, 4 anos atrás, eu estou vivendo hoje. Porque não era para aquele momento. Então, vai ter coisas que Deus vai te dar, mas não é para aquele momento. Mas é só para Ele te preparar para você alcançar no percurso a ferramenta e as pessoas certas para você chegar lá. Mas se você não estiver conectado com a fonte, você não vai saber nem que caminho vocês vão tomar. Não vai ter uma direção. E aí, uma outra característica também de propósito é porque o propósito faz você crescer. Imagina uma árvore que não dá fruto. Ela não cumpriu o propósito dela. Não. Ela não cumpriu. Ela não chegou ali no seu grande finale de dar fruto. O propósito de uma árvore é dar fruto. E é triste. Eu passo, às vezes, em alguns locais e eu vejo lá um pé de abacate. Eu gosto tanto de abacate, mas, cara, não deu abacate. Por quê? Então, olha só. O lugar que você está faz parte, está conectado com o teu propósito. Então, se você não estiver crescendo nem aprendendo, peça direção à fonte. Qual é o próximo passo? Por quê? Eu planto hoje. Eu comecei a plantar e eu comecei primeiro você germina, tem um processo. Você coloca a semente, por exemplo, eu coloquei a semente na geladeira de maçã e ali ela 9 dias, olha só o processo como é trabalhoso, pessoal. 9, 10 dias aproximadamente para ela germinar a semente. Depois você coloca num balde ou num copo. E aí ela vai crescendo. O processo que ela vai crescendo, você vai ter que ir mudando ela de ambiente. Porque senão ela não cresce.
eu tirei ela da geladeira, da germinação, depois botei num copo, aí você dá continuidade. Botei ela num pote maior. Aí, para mim, o pote estava resolvido, mas ela parou de crescer. As plantas pararam de crescer. E ali eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. E aí eu comecei a questionar. Eu coloco adubo, eu coloco isso, coloco aquilo, o negócio não cresce, não cresce. Aí o Espírito Santo chegou e falou, ó, leva lá para a terra, porque na terra eu dou conta. Tira do balde. Aí quando eu tirei do balde, tirei do pote, a raiz das plantas estavam cheio de voltas. Ou seja, ela queria até crescer, mas estava crescendo para onde? Então, talvez o lugar que você está seja pote. O lugar que você está seja balde. O lugar que você está limitando o teu crescimento de você. E olha só outra coisa que Deus me deu aqui, né? A árvore, quanto maior ela cresce, a visão dela aumenta. Mais alto. Cara, todas as vezes quando eu replico essa palavra, eu pego um código novo. Nossa, aí eu vou fazer aqui. Pá! A árvore, quanto maior ela cresce, maior ela fica e mais visão ela tem. E se você continuar no balde, você não vai crescer, você não vai ter visão. Forte. Saia do pote. Se hoje onde você está não está crescendo, não está aprendendo, é pote. Se conecta com a fonte, peça direção e saia do pote. Vai para outro ambiente. Porque quando você for para a terra ela vai te aprofundar, te dar base para você crescer. Porque não tem como você crescer em pote. Não tem como você crescer em base. Porque você não vai ter raiz consolidada no chão. Então, por isso que você precisa estar na terra. Porque a terra é natural. E ela vai dar o crescimento de acordo com o tempo. Agora tem uma outra chave aqui. Tem plantas que vai demorar para dedéu, para dar fruto, tá? Então, eu não sei qual é o teu chamado, o teu talento. Mas se isso não começar vindo o tempo que você espera, tenha paciência. Sim. E continuou o plantio, não para. Continua o plantio. Mas olha só, cara, outro código aqui, gente, é que tá demais. Nossa! Continua plantando outras coisas. Ou seja, varia o teu investimento. Uma hora aquilo dali vai dar resultado. Por quê? O tomate, 3 meses ele já dá tomate. Mas eu plantei um abil no mesmo período do tomate, mas o abil ainda está desse tamanho. E aí, nossa, tá demais isso aqui hoje. Então, olha só, vai ter sementes que você vai plantar que possivelmente talvez você não vai colher, mas quem vai colher vai ser esses teus filhos. Vai ser teus netos, teus bisnetos. Porque a árvore ela foi feita para dar fruto e sombra. Então, vai ter pessoas que vão nascer em um tempo bom porque você plantou. Forte. Legal. E outra característica muito importante, não sei, eu até preocupo, é interessante que só tenha praticamente a gente aqui nessa live aqui, e esses códigos estão sendo muito fortes, muito forte. Eu acho que tomara que outras pessoas vejam depois, tá? Até um convite, se você está vendo depois, não para, porque a gente vai continuar passando bons códigos aqui. Siga o Marcos, siga o Augusto, me siga. Se está fazendo sentido para você e quer mais conteúdo, procura a gente no privado, tá bom? Outra característica de uma pessoa que identificou a sua identidade, e é uma dica também, é expressar o seu interior todos os dias de alguma forma. Como isso? Como que você expressa o seu interior todos os dias de alguma forma? Através da sua vestimenta, através da sua fala, através de um abraço, através o seu caminhar vai expressar o seu interior de alguma forma. Você consegue perceber isso quando você pega na mão de uma pessoa. Se você pega na mão de uma pessoa e essa pessoa pega de uma maneira fraca, o que significa? Que o interior dela está mal. Então, uma pessoa que identificou a sua identidade, ela expressa o seu interior todos os dias, de alguma forma. Seja no caminhar, seja no abraço, seja na sua fala, seja
na hora de pegar na mão da pessoa, se ela pega firme, significa eu sou firme em Jesus Cristo. Sim. Interessante isso. Vocês concordam? Faz Demais da sentido? conta. Dá para perceber até pelo olhar. Quando tu tá conversando, vai olhar no olhar da pessoa, dá para perceber. Legal. Você concorda? Faz sentido, Augusto? Total. Ó, vou liberar aqui a chave que eu prometi, que eu falei que eu ia deixar aqui, ó, pro final. Então, você que ficou até aqui, ó, vai agora pegar o código que eu deixei lá no início lá da live, lá, uma chave que vai assustar você. Vamos lá. Charles Spurgeon, ele foi visitar uma mulher que estava acamada. Chegou lá, ela estava já no dia, nos momentos finais da vida dela, e ele foi lá orar e interceder pela vida dessa mulher. Quando ele chegou, ele viu aquela situação, aquela mulher acamada, e olhou para ela, olhou para aquele ambiente e virou para ela: o que que aconteceu? Eu trabalhei muito, tal, já estou chegando no fim da minha carreira, não tenho mais o que fazer, eu acho que estou nos meus momentos finais e eu vou morrer. E não havia muito que Charles Spurgeon podia fazer. Pessoal, esse fato, ele é venérico. Eu não estou contando nenhuma história não, tá? Você pode pesquisar depois. É um fato venéreo. Essa mulher, ela trabalhou a vida toda para pessoas, como ajudadora de casa, né? E ali ela arrumou a casa de muitas pessoas, ela trabalhou na casa de muitas pessoas, então a vida dela foi sempre muito difícil, trabalhando muito duro. E ela era muito pobre, e uma vida muito sofrida. Aí Charles Spurgeon virou para ela e falou: a senhora sabe que quadro é aquele ali? Ah, aquele quadro ali é um quadro que o meu patrão me deu. E eu achei aquele quadro bonito, eu achei aquela folha bonita, mandei fazer um quadro e deixei na parede. E ali ele falou: a senhora sabe o que está escrito naquele... O Vitor, acho que já pegou o código, já ouviu essa história? Já. Então, olha só. Pode. Ele chegou... A senhora sabe o que está escrito naquele quadro? Ela não. A senhora nunca procurou saber? Também não. A senhora sabe que a senhora é uma mulher milionária, dona de terras, fazendas, carros? Ela: é mesmo? Ele é. Aquele quadro ali é um testamento de um dos seus patrões que deixou para a senhora riquezas e a senhora não acessou. E aí, logo, 3, 4 minutos depois, essa pessoa morreu. E aí? Então, contexto dessa história verídica, o testamento já foi declarado. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho. E o teu propósito é acessar, governar tudo aquilo que o Pai já te deu. A herança é sua. Agora, se você não acessar, você vai deixar de desfrutar coisas grandiosas que o Pai já falou que é para você acessar. Ele já te deu. É só você ir lá e colocar a mão. Aqui, ó. O depoimento já foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. Tá aqui, ó. É só você folhear. E você vai descobrir o que ele já te deu. São mais de 8.000 promessas. E você talvez não sabe nenhuma. Então, se você acessar aquela palavra e se conectar com ela, você vai descobrir que você é filho e que você tem acesso à herança que já está escrito. É só você acessar e tomar. Mas se você não acessar, não tem problema não. E você vai chegar naquele grande dia e falar: olha só, eu deixei tudo lá. Deixei pessoas, eu deixei 2 caras lá malucos lá, ó. Vitor, deixei lá o Marcos. Eles poderiam estar fazendo algo que poderia ser bom para eles ali, ó, com a família, vendo um filme, saindo pro shopping, mas eles estavam ali, ó, anunciando, estavam ali falando do código e vocês não quiseram acessar. E tá tudo bem. Foram escolhas que foram feitas no percurso. Então, acesse isso, pessoal.
Porque vocês nasceram para governar e dominar, porque vocês são filhos do rei. Eu não sei o que está acontecendo com essas lives, que está passando muito rápido, já foi 1 hora e pouco. Uau! A gente consegue continuar aqui? O que vocês acham? Ou para por aqui? Tá aquele pau. Ô, Pra mim, tá Vitor, tranquilo. fica a teu critério agora. Você que manda. Eu gostaria só de... Sim, eu confesso que essa história é forte. Toda vez que eu lembro dela, eu me emociono, essa que você contou. Porque basta a gente acessar, né? Já está escrito. Simples. Não tem, igual a gente fala, não tem nada sobrenatural nisso. É só aceitar. Só que eu queria passar um código aqui também relacionado ao hábito de você se conectar com a sua identidade todos os dias, que e ele é o seguinte, é você aprender a dizer não. Uau. Alguém que se conectou com a sua identidade sabe dizer não. Toda vez que tem uma oportunidade que não faz sentido, que não é coerente com a fonte, e é interessante porque se você conecta com coisas erradas, quando a gente está falando sobre água, quando você se conecta com algo sujo, normalmente contamina a água toda, né? Uhum. O dizer não é justamente dizer não para essas contaminações. Dizer não para amizades ruins, dizer não para um relacionamento tóxico, dizer não para drogas. E quem se identificou com a sua identidade, que é a imagem e semelhança de Deus, sabe dizer não. Quando você sabe dizer não, você deixa de se... quando a gente não sabe dizer não, a gente acaba vivendo a vida dos outros também, né? Isso é interessante. E a gente deixa de se negligenciar, né? Vocês concordam? Eu acho que é um código importante, eu acho que já é o suficiente para a gente finalizar. Talvez em outra oportunidade a gente comenta mais sobre isso. É um tema muito importante e a gente pode discorrer horas e horas aqui, mas já fazem sentido essa mensagem que a gente comentou aqui. Sim, pode falar. Pegando um gancho do seu não, da forma como você colocou, que faz total sentido, o que é o não, né? Só para enriquecer mais a tua fala. É você colocar a sua opção. Uhum. Então... Colocar o quê? Colocar a sua opção. É você saber. Exatamente. E aí, quando você sabe fazer escolha, você... Por exemplo, vou explicar de uma forma prática que eu fiz aqui em casa. Eu cheguei para o meu filho e para minha filha e fiz uma colocação idêntica para os dois. Filho, você prefere ir no shopping? Você prefere... Para minha filha primeiro. Filha, você prefere ir no shopping? Você prefere ir no cinema? Ou você prefere ir num parque? Ela pensou... Pai, eu quero ir no shopping. Falei, legal. Aí eu cheguei pro meu filho, falei, filho, você quer ir pro shopping? Você quer ir pro cinema? Ou você quer ir pro parque? Rapaz, olha que esse garoto me arrumou. Ele parou, pensou. Pai, eu já sei o que eu quero. Eu falei, o quê? Eu pensando, né? Ele vai arrumar o shopping, vou levar todo mundo pro shopping, tá resolvido. Eu quero ir pro parque aquático. Aí eu falei, mas não tá no passo a passo. Ele falou, pai, mas não tô nem aí. Eu quero o que eu gosto. Ele criou, irmão, o cenário propício para ele. E aquilo, cara, eu falei, cara, é isso. Às vezes você vai num lugar, ou na empresa, seja onde for, as pessoas, elas sempre vai dar a opção que é bom para ela. Uhum. E é automático. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. Mas aquilo é o automático, já está pronto. Então, crie as suas próximas atitudes e fale não para algumas delas. É isso que o Vitor falou. É interessante que quando a gente fala sobre isso,
a gente fica escolhendo as opções dos outros e normalmente é a menos pior, né? A menos pior. Mas se você faz isso, parabéns, você está vivendo a vida do outro. É isso aí. Uhum. E quando a gente fala sobre o processo de decisão, né? A gente tem que dar as opções para a gente mesmo, né? E, o seu filho aí já está desbloqueado total. Ele é Você só dá desbloqueado. exemplo bom, então, Ele é é desbloqueado. todo desbloqueado. E a gente tem que aprender a dizer não. Eu acho até interessante que quando a gente aprende a dizer não, eu acho que a gente vira uma autoridade também. Porque significa que a gente sabe o que a gente quer. Significa que alguns lugares não faz sentido. E outras pessoas que fazem convites que não fazem sentido, por que que o Vitor, que é uma pessoa muito boa, uma pessoa que eu gosto de estar perto dela, por que que ela está dizendo não? E, como consequência, eu acho que cria uma autoridade. Fala, o Vitor sabe dizer não. Uai, por que que eu estou dizendo sim para uma coisa que é ruim? Então, chega até a ser um exemplo para outras pessoas. Você concorda, Marcos? Demais da conta. O... Lembrando que você também tem suas prioridades e seus afazeres para fazer depois, né? Depois da nossa live. A gente está destravando aqui, mas ainda não estamos 100% só fazendo streaming, né? Temos que tocar os nossos projetos. Aí entra na gestão do tempo. Legal, legal. Muito obrigado a participação de todos que tiveram a oportunidade aí de acompanhar essa live de hoje. Apesar que foi um número pequeno, eu confesso, mas foi muito poderoso para mim. E para mim já faz sentido. Só de estar aqui conectado com essas duas pessoas maravilhosas aqui, que têm o mesmo objetivo de crescimento exponencial, não só aqui na Terra, mas em Cristo, para mim já faz sentido. Eu só tenho que agradecer. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, esse é o momento. E novamente agradeço a presença dos dois. Foi muito bom ter novamente se conectado com a nossa identidade aqui, com o nosso propósito. Sim, Muito obrigado. Tem uma passagem que fala lá que Lázaro, né, quando morreu, e aí aquele outro rico estava lá no Hades, no lugar quente, e aí ele queria voltar para poder avisar os seus familiares e que aquele lugar lá existia, que aquele lugar lá existe, que aquele lugar realmente é real. E aí ele fala, se os vivos que estão lá estão anunciando e eles não estão acreditando, imagina o morto se voltar. Então, o que nós três estamos fazendo aqui? Estamos cumprindo o nosso papel como sal, como luz, e certamente pessoas que talvez vão ignorar, vamos louvar a Deus pela vida das pessoas que entraram, que vão assistir, mas se hoje eu conseguir descobrir a minha identidade e o meu propósito, foi através de um vídeo como esse. Eu me conectei há um ano atrás, vídeo que já estava gravado, e ali eu comecei a assistir, daqui a pouco me levou para um outro, que levou para o outro, tal, 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 tal. Então, o importante é que estamos aqui fazendo a nossa parte, aquilo que nos foi aqui confiado. Se estamos respirando, se estamos aqui andando bem, graças a Deus, é para louvar e glorificar o nome dele. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que têm hoje acesso e não tiver a oportunidade de acessar, vou falar uma coisa para vocês, de todas as lives que eu já gravei, eu acho que essa aqui foi a mais forte, velho. Foi mais pesada, de códigos que assim nem eu sabia que eu ia falar, que é tão natural e simples, porque assim, eu não tenho nenhum caderno, eu não tenho nada assim, eu sei o tema, eu vou dar uma estudada sobre o tema, tal, e depois eu vou deixar o negócio fluir. E as coisas vão acontecendo assim, ó, no percurso, de acordo com a provocação e a pergunta que o Vitor traz, que o Marcos trouxe, eu vou encaixando ali para a gente ter ali o conceito dentro do tema e ó, ter os três andarem junto na linha. E então, se você puder assistir depois e chegou até aqui, pega esse vídeo, multiplica na vida de máximo de pessoa, porque você pode salvar uma alma. Não seja cobrado por isso, mas transborde isso na vida de mais pessoas. Eu quero agradecer, Vitor. Obrigado mais uma vez. Marcos, obrigado aí pelo aceitar o convite. Tamo junto. Sim. Só para dar uma
implementada aqui, né, para o pessoal frisar em casa. Passar uma tarefinha aqui para os senhores, né? Façam a leitura, né? Peguem a Bíblia, dêem uma lida ali em Gênesis, né? Principalmente 1:26, né? E junto com o caderninho, façam anotações, né? Anotem aí no mínimo 7 motivos, né? Coloquem ali 7 motivos pelo qual você é grato na sua vida e também 7 eu sou, né? Você vai estar fortalecendo a sua identidade. Legal, muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia. Valeu, gente. Um abraço. Valeu!